lição que eu queria trazer para vocês é o seguinte: quando eu tava com essas duvidazinhas, né, com esse processo de dúvida e coisa que eu comecei a pensar que, de fato eu acho que pode ter alguma coisa aí que dá para eu investigar e tal. Quando eu tava nesse processo, eu pensava assim, cara, mas beleza, eu acho que então talvez eu não quero ser concursada, né? Quando eu usava pensar sobre isso, tá, eu não quero ser concursada, mas se eu não quero ser concursada, eu quero fazer o quê? O que eu quero fazer? E essa dúvida, né, do que você quer fazer é uma coisa que... Essa busca, né, do ter clareza é uma coisa que às vezes ela sai do teu controle. Porque aí quando você não sabe exatamente aquilo que você quer fazer, você pensa, todo mundo fala, se você assistir qualquer vídeo de desenvolvimento pessoal, ler qualquer conteúdo, assistir qualquer conteúdo disso, o que se diz é que a primeira coisa para você alcançar uma coisa que você quer é você saber o que você quer. E aí você sabe o que você quer, você elabora um plano de ação e executa. Só que na nossa cabeça a gente tem essa ideia de que para eu saber o que eu quero, eu tenho que saber exatamente o que eu quero e eu tenho que ter um plano de ação de 5, de 10, de 15, de 20 anos. E foi o que eu pensei que aos 15 anos de idade eu tinha que fazer, criar um plano de carreira, né, que fosse bem delineado, com todos os passos, sem a menor possibilidade de alterar. E foi um sofrimento muito grande cada vez que eu começava a me questionar de que talvez eu não queria aquilo. Internamente eu não queria aquilo, que eu comecei a tomar decisões sem parar para pensar no que de fato eu queria. E aí eu comecei a pensar, tá, mas eu não quero isso, mas o que eu quero? Não sei o que eu quero, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. E aquele processo de buscar clareza começou a subir e eu realmente entrei em pânico por conta disso, né? De querer saber o que eu quero da minha vida. E a primeira lição que eu aprendi nesse momento foi que às vezes o máximo de clareza que você vai ter naquele momento não é sobre o que você quer, mas é sobre o que você não quer. Às vezes é o máximo de clareza que você vai conseguir naquele momento. Você vai ter uma clareza sobre aquilo que você não quer fazer. Então, dentro, né, da minha carreira profissional, dentro da vida que eu quero pra mim, tem características que eu sei que eu não quero viver. Entende? E aí, então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu pensava nessa questão do ir morar longe, né? Eu pensava, eu vou morar em outro, sei lá, numa comarca, vamos decidir pra onde eu vou, talvez eu vou passar anos morando longe do meu marido. Uma coisa que eu percebia que eu não queria essa limitação geográfica. Eu não queria isso, eu não queria a possibilidade de eu passar a minha vida toda morando num único lugar, mesmo porque, como eu falei pra vocês, instintivamente eu tinha esse desejo de conhecer outros lugares, sabe, de explorar. Então eu pensava, tá, pra eu explorar eu vou ter que pedir licença, né, do meu cargo público, ou vou ter que pedir exoneração, ou vou ter que arrumar outra coisa pra fazer. Então eu tô fazendo esse esforço todo pra no final eu arrumar outra coisa pra eu fazer. Basicamente é isso, né? E aí, então talvez seja o caso, eu não sei se é uma coisa que vai fazer sentido pra você, mas talvez que fez sentido pra mim. E eu vou ressaltar aqui, eu não sou psicóloga, eu não sou coach, eu não tenho especialidade nesse assunto. Eu tô compartilhando uma lição que eu aprendi e que serviu pra mim, tá? Mas você avalia se isso serve pra você, se faz sentido pra você ou não, tá bom? E tá tudo bem. Mas o que eu aprendi é que no momento em que eu fiquei buscando tanto a clareza sobre o que eu queria, eu deixei de olhar para a clareza que eu já tinha, que era o que eu não queria. E aí, quando você começa a ter clareza daquilo que você não quer, às vezes você vai enfrentar a triste noção de que talvez todo o teu tempo, todo o teu dinheiro, toda a tua energia estão sendo investidos no caminho de algo que é aquilo que você não quer. Então eu não queria limitação geográfica, mas eu estava investindo toda a minha energia em concurso público. Eu não queria, sei lá, uma limitação de jornada, uma limitação de horário, por exemplo, mas eu estava... Como é que você pode forçar uma organização a seguir o horário que você quer? Não tem lógica isso, entende? Então, eu estava indo na direção, no caminho, exatamente oposto daquilo que eu queria, e eu não percebi isso a tempo. Por que eu não percebi? Porque eu pensei, não, mas para eu trocar de plano, eu tenho que ter uma coisa muito bem definida na minha cabeça. E aí, essa necessidade, essa busca incessante por essa clareza, esse tipo de clareza que eu tô te falando, que é uma clareza no plano perfeito, acaba te paralisando. Tá, Isa, mas eu sei o que eu não quero. E aí, eu vou caminhar em que sentido? Testa. Vai na direção oposta daquilo que você quer, daquilo que você não quer, obviamente, né? Se você já sabe que você não quer algo, e testa, experimenta. Busca
arriscar, né? Se permita arriscar, mas sem esse desespero de que eu só vou me mexer na hora que eu tiver certeza do que eu quero fazer. Isso acaba sendo mais uma desculpa para que a gente não saia do lugar. E aí a gente fala, não, mas eu não saio do lugar porque eu ainda estou buscando a minha clareza, o meu propósito. Desculpa, conversa fiada. Na verdade, a gente está querendo uma desculpa para a gente não fazer. Entende? Então, essa foi a primeira lição que eu aprendi. Mas a segunda lição que eu aprendi e que eu não falei para vocês ali, né, nesse processo é que eu sempre gostei bastante de estudar. Eu gostava muito disso porque eu era competitiva e ali dentro da sala de aula era um momento em que eu podia competir por nota, eu podia competir de fato com colegas academicamente, fazer uma competição que fosse saudável e agradável para mim. E eu gostava muito disso. Só que quando eu entrei nesse processo de empurrar dentro dessa caixa aquela dúvida que eu estava tendo sobre as escolhas que eu fiz, foi um momento que, apesar de eu gostar de estudar, apesar de eu gostar de ler, apesar de eu adorar debater política, simplesmente, quase como um passe de mágica, eu passei a detestar estudar, a repudiar completamente tudo quanto é tipo de notícia, qualquer discussão sobre política, sobre economia. Passei a parar de ler, porque aquele processo ficou tão difícil pra mim, sabe? Eu tava gastando tanta energia em empurrar, em sufocar a minha dúvida, né? Porque era uma dúvida, nesse momento era só uma dúvida, eu não tinha certeza, só tinha uma dúvida. E eu gastei tanta energia em sufocar isso, que eu tava investindo, forçando o método para ir na direção oposta daquilo que eu queria. E aí a segunda lição que eu aprendi foi que para você se apaixonar pelo método, você tem que se apaixonar pelo destino, pelo desejo final. Então, se você está empreendendo um método para te levar a um destino que não é o que você quer, é óbvio que você não vai ter prazer em fazer aquilo ali. É natural. E às vezes o fato de você não ter prazer em fazer aquilo que você está fazendo já é um bom indicativo de que você não sabe aquilo que você quer, ou de que você, na verdade, não quer aquilo ali. Entende? Porque não é prazeroso aquele método. Então a gente fica aí sobre estudar. Quando eu falo de estudo, quando eu compartilho dicas sobre estudo e tal, eu sempre escuto pessoas falarem assim, gente que fala diretamente pra mim, ou pessoas que comentam assim, que eu não gosto de estudar. Normalmente a pessoa fala assim, que ela não é boa em estudar. A pessoa fala, eu não sou boa em estudar. Depois a pessoa se puxa um pouquinho, que na verdade eu não gosto de estudar, né? Quando você vai conversar e vai ver o porquê, o que você está estudando, o que você quer estudar, por que você quer estudar, você percebe que a pessoa tem uma noção de que gostar de estudar tem a ver com, qualquer coisa. Se você sentar aqui e for me explicar física quântica, eu vou amar estudar sobre isso, e não vou. Claro que não. Eu gosto do método que está alinhado ao destino que eu quero, entende? Então é isso. Então, essas duas lições que eu aprendi, então só para recapitular, a primeira de que talvez a clareza suficiente que a gente precisa no momento não é sobre o que a gente quer, mas é sobre o que a gente não quer. E tendo isso em mente, a gente já pode começar a agir, né? Primeiro a gente faz, depois a gente melhora aquilo. Primeiro a gente testa, a gente experimenta e a gente descobre quem a gente é. A gente vai na direção de quem a gente é, daquilo que a gente intui, porque o que eu percebo é que durante todo esse processo eu tive uma intuição muito grande em relação às coisas, né? E a gente subestima o poder da intuição da gente, né? Dizendo, de fato, te mostrando aquilo que você quer e aquilo que você de fato é. E a segunda lição que eu aprendi é que pra gente se apaixonar pelo método, a gente precisa se apaixonar pelo destino. Eu preciso gostar do destino. Se eu não gosto, né, de onde aquilo ali vai me levar, você não vai estudar, você não vai gostar de estudar. Não adianta você querer estudar uma coisa que você não gosta. Mas você tá falando que, por exemplo, se eu realmente quisesse concurso público, no concurso eu não estudo só aquilo que eu quero, eu estudo coisas que eu não quero, é claro que sim, mas você quer o destino, entende? Então, pra você até aceita, não, eu vou estudar isso aqui, essas outras matérias. Por quê? Porque eu sei que elas vão me levar para aquele destino final. Se você quer, por exemplo, atuar, você quer ser um advogado trabalhista reconhecido, de sucesso, né? Você estuda trabalhista, mas você pode estudar matérias correlatas, né? Talvez para reforçar ali aquele conhecimento que você tem. Você fala, Reisa, mas eu gosto mesmo de trabalhista. Mas você sabe que isso vai te levar naquele destino, entende? Então isso te motiva a fazer aquilo que você precisa fazer. E a gente não faz só o que quer, a gente faz de fato aquilo que precisa fazer.